Então, pra lá. Opa. Começando aqui a primeira TV Fantasma, a gente vai pegar e vai destrinchar o filme do X-Men 2, A Volta dos que não foram, né? Versão original do título. E aqui comigo tem 5 Ox, Não é? né? Estilo MDM. A gente tá aqui com o Eduardo Guimarães, Pera aí que eu tô tentando arrumar minha câmera. que ele tá tentando focar na careca dele. Alguém fala como se você tivesse muito cabelo, né, Panda? Aqui, você se apresentou. Aqui também nós temos aqui o nosso colaborador, né? Adriano Costa, que tá na cozinha. Pois é, né? Tinha Ele, que eu ficar acho que do ele lado do também não modem está aqui, ainda assim ouvindo. tá uma bosta a conexão. Vocês já ouviram aí? Normal, normal. Ouvindo, Dá pra ouvir. ouvindo. E aqui também o nosso colaborador das notícias, né? O nosso oficial aqui, o Sumpa, o Alexandre, Oi, galera. que tá com um delay caralho, mas tá valendo. E tá num breu, Então, né? com Tá delay, escuro pra alôzinho. cacete. E tá num breu e numa bagunça do cacete, olha lá. Né? Aham. Do cruzador, né? Foda-se. Mas beleza. E a gente tá aqui com dois chinhas Marveco que a gente pegou lá no. Pegou pelo Facebook, o Marcelo, né? O Marcelo Reina. Que não condiz com a foto do avatar dele do Facebook. Tá aqui também convidado, que assistiu ao filme do De vez em X-Men. quando eu tenho que tirar a barba, né? De vez em quando eu tiro a barba também, Panda. Mas você já viu aquela imagem, né? Que tem a barba, que aí tem lá em homem, né? Aí bigode, mais ou menos, aí tem barba viada, né? Então, você tá no terceiro quesito. Ô louco, ô E louco. aqui também. E aqui um convidado aqui que foi indicado pelo nosso amigo Mota, do Chá dos 5, né? Aquele podcast do o Elvani, né? Sejam bem-vindos, Que também galera. tá num. Então. Então é isso aí, a gente organizou aqui esse hangout rapidinho. A gente não, quem organizou foi o safado do Coxinha, do Eduardo Guimarães, que disse que ia fazer no final, tem um tempão aqui, tendo que aprender a produzir isso aqui. Então tá aqui, vamos começar aqui. Eu não fui assistir o filme, mas como eu tenho que intermediar tudo, eu tô aqui para poder organizar a bagunça. Então, começando pelo Eduardo Guimarães, quais foram os tópicos aí que você achou interessante no filme, o Edu? Não, bom, galera, primeiro boa noite, né? Vamos lá. Eu particularmente gostei do filme. Acho que a Fox está seguindo um caminho legal de tentar fechar as histórias. O que fode é que eles cagaram completamente. Se a ideia deles era fazer que nem a Marvel tá fazendo com os Vingadores, uma história fechada envolvendo todos os personagens e tudo mais, eles estão tentando fechar essa história, estão tentando colocar tudo dentro do mesmo universo, mas não dá. Fica com muita ponta solta, fica muita coisa que aconteceu que depois não acontece mais. O filme é bom, eu achei que para uma adaptação de uma história como é Dias de um Futuro Esquecido, foi uma adaptação legal. A ideia de trazer o Wolverine, por ser o personagem que tem mais importância nesse universo cinematográfico da Fox, é uma ideia boa. Só que ficou muito estranho umas coisas, assim, até eu montei uma lista aqui depois pra gente discutir com o pessoal do que tá errado, que uma vez na primeira trilogia aparece, depois nessa não aparece mais, né? Eu acho que se a Fox queria, ela tinha que zerar tudo. Ela tinha que ter zerado, começado... Isso, não, ela tinha que ter feito o First Class. Ela não poderia considerar os 3 primeiros filmes e os 2 Wolverine nesse universo novo do First Class, entendeu? Só que como ela quis considerar, aí que fodeu. Pronto, era isso. É isso? Eu não nosso sei amigo se André ela Costa quis que também considerar foi. tanto assim, cara. Mas considera, cara, quando aparece o Wolverine... Isso, não sei se vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Quando aparece o Wolverine, quando o Wolverine cita as coisas que já aconteceram, o fato dele ter matado a Jean... Não, cara, quando aparece o... Fala, André. Vamos devagar. Fala, André. Quando aparece o Xavier, cara, o Xavier morreu no terceiro filme. O Xavier morreu no terceiro filme. Quando ele aparece, já tá na cara que alguma coisa ali não tá batendo, né? Que eles não estão levando em conta alguma coisa. Cara, só o do Xavier não. Você tem várias coisas que estão em aberto nessas histórias.
O Xavier é uma coisa que desde do segundo filme do Wolverine já deixa claro que tem alguma coisa errada quando ele aparece na cena pós-crédito. Não, mas é isso que eu tô falando. O problema é, se eles não queriam considerar o que aconteceu nos 3 primeiros filmes, eles nunca poderiam ter citado as coisas que aconteceram nesse filme. Eles não poderiam ter citado a morte da Jean Grey, que é citado, entendeu? Eles não poderiam citar... citado num cadastro. Mas aí que tá, então, se o First Class e o Dias de um Futuro Esquecido não tem nada a ver com a outra trilogia, então não tinha que ter citado. E eles citaram, aí que se perdeu a história, entendeu? Na verdade, eu acho assim, as duas linhas do tempo, elas coexistem, porque você vai ficar que nem foi Star Trek. Você tem a linha do tempo da série toda, né, e você tem essa linha do tempo nova, que foi o que começou com os filmes agora. Eles vão seguir por uma outra linha do tempo paralela. Não, mas peraí. Eles vão poder criar tudo o que quiserem. Eles não consideraram, nem desconsideraram. Eu também, entendi assim também. Eles aproveitaram, pensavam e fizeram um reboot deles light. Não, mas peraí, Sumpa. No Star Trek tem uma explicação para ter uma linha do tempo nova quando você tem aquele Spock que volta no passado e altera a linha do tempo. Entendeu? O Star Trek é bem explicado. Eles não consideram. Nessa trilogia, nessa série nova, eles estão considerando. Entendeu? O Wolverine mata a Jean Grey. Ele fala isso. O Wolverine. Aquele negócio, o Wolverine perde as garras. Tá certo que não dá pra saber se no futuro ele tá com as garras ou não, porque não aparece isso naquele começo do filme, quando ele tá no futuro. Aparece sim. Ele tá com as garras com a Adamantium de novo? Tá, tanto que é quando ele rasga a Kit, ele que mata a Kit. Ele corta a Kit lá. Verdade, tá certo. Parece umas 3 vezes a Adamantium. É verdade. Então é isso que eu tô falando. Pô, mas aí que tá. Esse futuro alternativo que eles estão não poderia ser o mesmo futuro do First Class. Não teria como ele. Até que tá. Até para me dizer que esse filme todo ele é uma linha paralela. Do começo ao fim, ele é uma linha paralela. Tipo, ou seja, desconsidera tudo que foi feito nos 3 primeiros filmes, pega só o First Class. E faz uma introdução de uma linha paralela a partir do First Class. É isso que vocês estão querendo passar pra mim? Mas se for isso, aí o filme melhora pra mim. Não, mas aí que tá, cara. Aí o filme melhora pra mim. Mas se fosse isso, pra mim também seria legal pra caramba, teria sentido. O problema é que eles consideram. O Wolverine fala, quando ele vê a Jean Grey depois, que ele matou a Jean Grey e tudo mais. Eles estão considerando. Mas o que acontece? A logo no começo do filme ela fala: você quando voltar vai ser a única pessoa que vai lembrar dessa história. Uhum. O Wolverine ele lembra porque ele é ele é parte do paradoxo. Certo. É tipo, só que serve de âncora então pro negócio. Os outros não lembram. Moço, peraí. Se ele volta pro passado, se na linha, vamos fazer a conta aqui. Se na linha do tempo, lá em 2023, eles estão naquela guerra contra os Sentinelas. Aí o Xavier tá lá, tá certo? Teoricamente, então, não é o Xavier do X-Men 1, 2 e 3. Correto? Porque o Xavier morreu no X-Men 3. Morreu. Mas aí aparece aquela cena pós-crédito lá que dá a entender que ele transferiu a mente dele pra aquele moleque. Tudo bem, mas não era o mesmo corpo. Era outro corpo. Então tá. Mas então isso ponto não seria uma ilusão. Mas aí o que acontece também é o seguinte: ele fala que ele matou a Jean Grey, tanto que aparece essa cena, aparece cena dos outros 2 filmes, dos outros 3 filmes. Quer dizer, se ele matou a Jean Grey, entendeu? Quer dizer, é a linha do passado, é aquela linha do X-Men 1, X-Men 2 e X-Men 3, do Last Stand. Sim. Entendeu? Então não. Da primeira trilogia? É a linha da primeira trilogia. Na verdade, esse filme todo é para apagar o terceiro filme. Hã? A função desse filme é apagar o terceiro filme. Você acha que a função é apagar o terceiro filme? A intenção foi essa. Pelo que eu estava lendo, inclusive, foi essa.
Na boa, a intenção foi estragar toda a franquia dos X-Men, porque eu assisti a animação, eu assisti o filme em um dia, no outro dia eu assisti a animação dos anos 90, e a animação dos anos 90 é impecável, velho. Ela é impecável, ela não faz menção a nenhum acontecimento de outras partes da animação, sabe? Ela tem um começo e ela tem um final coerente. Enquanto esse filme, cara, ele embanana tudo, ele tenta apagar algumas coisas que aconteceram nos outros filmes, tenta inserir outros elementos que não aconteceram nos outros filmes, mas para tentar dar uma liga na situação, para tentar fazer uma junção de tudo que aconteceu, e eles acabam se atrapalhando muito, cara, por causa disso. Rapidinho aqui, olha só, eu tô vendo aqui que não tá dando. O pessoal não tá conseguindo mandar pergunta, nem mandar qualquer comentário. Deixa um comentário na página de postagem do YouTube que vocês estão assistindo aí, pessoal, que a gente vai ver, que eu vou vendo aqui e depois eu vou repassando pro pessoal aqui. Tá certo. Vai lá, o Evani tava falando, deixa ele terminar de dar a ideia dele, aí a gente vai deixar o Franco. Eu concluí esse meu ponto de vista. E aí, Marcelo, e aí, o que você achou? Eu gostei do filme, como filme em si, esquecendo o resto da franquia. Tem muita coisa que eu acho que realmente ficou complicado, não só a questão do Xavier ou dos outros 3 filmes, você tem a questão do próprio Bolivar Trask, que ele aparece num dos 3 primeiros filmes, não me recordo em qual. Ele aparece no terceiro. Negro. É aquele o ator, aquele Bill Duck, que faz o Predador, ele faz o Comando para Matar, ele faz por vários filmes na década de 80. De repente ele mudou de não, ele ficou claro e encolheu, né? Não, e encolheu, mas assim, o filme em si eu gostei. Achei que foi uma boa estrutura. Eu li em algum lugar o Bryan Singer falando que a ideia desse filme era unificar as 2 linhas temporais que tinham sido criadas pelo X-Men First Class e pelos filmes iniciais. Mas aí que tá, o problema é... Quer ver uma outra falha de continuidade que pega mal? Eles falam que a Mística foi quem deu origem aos Super Sentinelas, correto? Que ela foi presa... Velho, isso é ridículo, mano. Não, tirando o ridículo disso aí, se ela foi presa, se ela foi tudo mais, foi usada como cobaia, como é que ela aparece nos X-Men 1, 2 e 3 então? Se ela era cobaia do Trask? Entendeu? Ela não poderia... Exatamente, se ela foi capturada naquele ano de 73, quando ela matou o Trask. E Guaraná de Burga, né? Ela não poderia realmente aparecer nos filmes dos X-Men, é verdade, eu não tinha nem me atentado a isso. Então, quer dizer, é isso que eu tô falando, ficou muita coisa meio estranha, mas sabe? Aí vocês estão pensando que ela ficou presa pra sempre. Você quer uma incoerência? Eu não quero atropelar o papo e nem quero adiantar nada. Ele ia falar o cast. Eu tô tão habituado a participar de podcast que a gente acaba se confundindo. Mas no final, próximo do fim do filme, o Wolverine é resgatado lá do fundo do oceano, certo? E quem resgata ele é a Mística, velho. Sumiu. Por quê? Puta que pariu. Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus, alguém me explica, vocês devem ser muito vai mais viver a vida como Striker e... Por que, caralho? Na animação, por isso que eu volto pra animação. Não faz sentido nenhum. Na animação... É perfeito, porque no final da animação, quando o Bishop volta, aparece o esqueleto da Adamante conservado em alguma coisa. Conservado em alguma coisa, dando a entender que o Wolverine morreu. Bacana! Ninguém mexeu no corpo do Wolverine. Aí no filme eles colocam a Mística, cara, pra pegar o cara. Por quê? Pelo amor de Deus. Alguém tenta explicar isso pra mim? Nos comentários aí, por favor. Eu não sei se vocês vão explicar isso aí, mas falaram pro Sumo pra fazer voz mais grossa aqui. Já começou aqui o pessoal já. Chegou aqui com uns papos de First, né? A gente já sabe o que acontece com o First, né? Então vamos lá, prosseguindo aí. Então, o que acontece é o seguinte, se você for ver assim, tem várias coisas que não bate, entendeu? Que fica, além daquelas coisas que já apareceram
do First Class do X-Men 3, tem aquele negócio da Moira, que a Moira no X3, ela é uma geneticista, e no First Class ela é um agente da CIA. Tem aquela história... Ela mudou de emprego, ela cansou da polícia e foi fazer Então tá, porque ela descobriu o soro da juventude, né? Ela descobriu o soro da juventude também. E o Andrioli caiu, mas depois a gente... Não, mas tem outra coisa também. O negócio que o Magneto, o Xavier fala que foi ele e o Magneto que construíram o cérebro no X-Men. Daí no First Class, quem constrói o cérebro é o Fera. Quer dizer, sabe? Se eles tivessem zerado, acho que a linha temporal, podiam até usar os mesmos atores, não teria problema nenhum. Se eles quisessem manter o Patrick Stewart e o Ian McLagan e o como é que chama o ator? O Ian Magneto. Ian McKellen. O Ian Magneto. Ian Magneto. Daqui pra frente eu sinto pra chamar ele. Eles poderiam manter, não teria problema nenhum manter os atores, sabe? Porque não é estranho, porra, no 007, quando fizeram o reboot do 007 agora, usaram a mesma mulher pra fazer o M. Então, quer dizer, normal. Legal, você usa os mesmos atores até para o pessoal se sentir confortável. O problema foi que eles quiseram usar a história anterior, entendeu? Quiseram tentar atualizar a história, só que como tinham cagado muito na primeira história, não dava. Era mais fácil rebootar tudo e acabou, começa do zero. Eu também Mas concordo, aí eles não estão fazendo do jeito certo, né? Eles não estão fazendo do jeito certo. O que vocês estão falando aí, eles estão fazendo um 952, né? Um estilo 952, que não tá dando certo. Ai, mas bora lá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não vi o filme. Uma coisinha. E assim, pro pessoal. Só uma coisinha. O palhaço que falou foi meu filho, né? O quê? Ah, foi? Então não deixa ele. Sacanagem com a criança, já foi assim, não. Como é que é? Quem mandou tu falar com a voz grossa? Ele falou pra te ter a voz grossa. E olha o nick dele também, né, no YouTube. Olha só. Olha que coisa linda. Essa é a criação, entendeu? Isso aí é falta de peia. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Eu não vi o filme e assim, pro pessoal que vai pro cinema. Porque assim, vocês sabem que o pessoal que costuma ir pro cinema, que tem os mimizentos que leem quadrinho e vão pro cinema achando que tem que ser o que tá impresso. Igual, tem que ser igual. Tem aquele outro pessoal, tem aquele outro povo que já sabe que vai pro cinema, já pode ter aquele baque um pouco melhor, porque ele já vai preparado sabendo que o troço vai ser uma merda fumegante. Tem aqueles outros também que vão assistir, mas com aquela ideia de que aquilo ali é uma tentativa que pode ou não dar certo. Esse aí, ele aproveita alguma coisa dos quadrinhos em si, ou só aproveita só a essência dele mesmo? Ele aproveita a viagem do tempo. Ele aproveita da maneira errada muita coisa do quadrinho. Entendeu? A história do senador também, que tem lá. Só que no quadrinho é o senador. Aí lá ela mata o senador Kelly. Lá a Mystica mata o. Ali é o Trask. Trask. Mas eles não podiam trabalhar com o senador Kelly porque eles já tinham matado o senador Kelly no primeiro. Ah, mas cara, tá tão a moda caralho foi esse roteiro, cara, que se ele aparecesse não ia estranhar. Até porque a Mystic ia matar ele antes dele morrer no X-Men 1, porque o filme é 73. Entendeu? Caraca. O Wolverine, gente, praticamente calma aí, inútil. E esse celular aí tocando, hein? E esse celular tocando? Ah, então tá, vai lá. Tinha um celular tocando aí, mas beleza. Então, alô? Filme, cara, ele é um inútil praticamente, porque ele só serve pra viajar no tempo. Isso daí até eu faria, se eu tivesse lá eu faria. O cara, tipo, sabe, não tem uma relevância forte no roteiro, ele não mudou nada. Tanto é que o Magneto no final empalou ele com um monte de ferro e jogou longe, sabe?
Que, aliás, Então- é uma anuência clara aquela cena do Magneto extraindo a Adamant. Sim, Na edição 100 do sim. Wolverine. Que Wolverine levanta ele americana, com- né? É que ele tava Isso. sem um adamante ali, né? Foi uma referência. Não, ele exatamente. tava sem Adamant, mas a ideia ali, a cena era uma referência. Era assim. Ah, o cara, Mas assim, eu acho o seguinte. Vambora meter ficha aí pra gente poder terminar logo e a gente poder agilizar aqui o processo. Quanto à caracterização também, a gente já viu que o filme aproveitou alguma coisa dos quadrinhos, tem algumas referências, mas não é aquela Coca-Cola toda, né? Uhum. Quanto à caracterização, vocês acham que a caracterização é boa, não é? Melhorou do primeiro First Class? Ah, cara, eu acho o seguinte, só, os Super Sentinelas, pra mim estão mais aparecendo o Super Adaptoid, não sei se você lembra desse personagem dos Vingadores, que é aquele robô que se adaptava. Cara, muito estranho isso. Aquele Super Sentinela pra mim tá muito mais o Super Adaptoide, porque ele se adapta ao poder do adversário e absorve, que você vê que naquela primeira cena, um absorve o poder do Mancha Solar pra lutar contra o Homem de Gelo, e o outro que absorve o poder do Homem de Gelo luta contra o Mancha Solar. Quer dizer, tá muito mais o Super Adaptoide do que o Sentinelas mesmo. Hã? Eu achei que. Tem o Rod, que ele aprende com os próprios erros, né? A primeira aparição do Nimrod, ele já. Mas ele não tava tanto Nimrod, ele tava de mais outro jeito, Adaptoid tentou o mesmo mesmo. ataque. Mas assim, aprender é uma coisa. Lá não. Lá ele se adapta aos Ele se poderes. adapta. Aí eu achei Eles que tava adaptam muito com mais eles Super como Adaptoid mesmo. A caracterização deles também muda, né? A roupa que eles usam, né? Digamos O formato do corpo. Então, tá muito o mais. formato do corpo, exatamente. Porque o Adaptoid, eu não sei se vocês lembram, parecia um manequim branco, entendeu? Que conforme ele ficava perto de alguém, ele ia adaptando os poderes da pessoa até. Eu lembro do Adaptoid. Então, quer dizer, é isso que eu tô falando. Aquele Super Sentinela tá mais pra Super Adaptoid do que o Sentinela em si. Eu achei que quando a primeira vez que ele aparecesse, ele ia ser uma coisa muito mais o Nimrod. E não foi, cara. Não foi. Cara, na primeira vez que apareceu. Na primeira vez que apareceu o Sentinela na capa da revista lá da Empire, eu já vi que ia ser uma merda. Não, mas você sabe que o Sentinela que apareceu na década de 70 tá legal, cara. Eu acho que. Tá mais legal que o do futuro. Tá mais legal do que o do futuro. Tá muito mais legal do que o do futuro, cara. O futuro lembra muito o Nimrod, né? Não, cara, é que tá. Foi isso que ele falou. Se lembrasse o Nimrod, seria legal. Não lembra. Tá muito mais parecendo um Adaptoid. Mas assim, e os personagens, hein? Deixa o pessoal falar agora aí, o Eduardo. E aí, Marcelo, o que você achou dos personagens? Caracterização. A Mística a gente sabe que não precisa mexer muita coisa, é só botar um tapa-sexo, ali, esconder o bico do peito, pronto. Tá. O novo poder da Kitty Pryde, de viagem no tempo. Não, mas a Kitty Pryde no quadrinho original é ela que viaja, né? Não é ela que viaja. Mas não é o poder dela, é a Raquel Summers. Não é nem a Raquel Summers, é o Franklin Richards que manda ela passado. É o Franklin Richards que manda ela passado. Então, e agora, de repente, ela tem os poderes da Rachel Summers. Ele pegava a Raquel Summers, né? Mas agora é a Kitty Pryde que tem esse poder de viajar, enviar outras mentes pro passado. Bizarro, sem explicação nenhuma do que vinha sendo feito nos filmes anteriores dos X-Men. Eu achei realmente que o próprio Wolverine distou um pouco da maneira como ele vinha sendo retratado nos filmes anteriores dos X-Men. O Magneto eu achei muito interessante. Na minha opinião, eles conseguiram fazer um pouco de caracterização dele no passado e o Magneto do futuro de uma forma bem próxima, assim, trejeitos, maneira de falar, de usar de se movimentar. Eu achei que foi boa a caracterização. Foi legal ver a Blink nas telas. Eu sou fã assumido dela. Eu gostei do Colossus também, cara. O Colossus tava legal pra O caramba. Tava legal. Mas quem roubou a cena desse filme? O Homem de Gelo ficou legal também, na minha opinião.
Só que esse O Mercúrio Homem de foi Ferro tá muito sensacional. velhão, né, mano? Vocês acharam ele um cara muito idoso? Porque o Mercúrio é molecão, tipo, meio que o surfista prateado, digamos assim, né? Mas molecão sem aquela barba, eu achei mó cara velho, mano. Mas no último filme que ele participou já era esse ator já. Já eram atores, eles quiseram fazer a reciclagem, né? E aí se você pensar que se passaram não sei quantos anos ainda pro futuro lá, ele tinha que estar mais velhão mesmo. Curiosamente a Kitty Pryde não envelheceu nada, mas... O Wolverine também pouca coisa, né? O Wolverine é o único que dá pra você aceitar que ele não envelhece. O resto... Mas sim, o Mercúrio foi o cara que roubou a cena nesse filme, cara. Pois é, quantos segundos ou quantos minutos apareceram? Ele aparece bastante aqui. Teve um quadro, o segundo ato é praticamente todo dele, né? Porque o segundo ato é a questão do resgate do Magneto. Vamos dividir do Magneto, o filme O Magneto passado, 73. Isso, vamos dividir o filme em 4 atos, digamos assim, né? Primeiro eles tendo que ir pro passado, aí segundo resgatando o Magneto, o terceiro descobrindo quem que é o assassino, e o quarto impedindo o assassinato. E ele, no segundo ato, ele praticamente rouba a cena, né? Ele que se apresenta todo. Agora, uma coisa que também... Nossa, esse filme é muito ruim, gente. Uma coisa que também me incomodou... O Magneto no First Class, o Magneto do passado, tá? E se fosse do futuro também não tem problema. O Magneto do First Class, ele parou aproximadamente 200 mil torpedos que foi disparado contra ele e jogou de volta pros navios, certo? Certo. Como que diabos os caras conseguiram prender esse cara? Ele tava dormindo, tava bêbado na rua, tipo... A Emma Frost foi assassinada e... Foi encher a cara. Emma Frost morreu? Não sei se Emma Frost, morreu. Morreu todo mundo. O Azazel é mencionado. Azazel também. É mencionado, né? É mencionado. Um álbum com todos esses mortos. Fotos deles. No próximo Hangout que a gente for falar de filme, eu vou botar um selinho de spoiler, porque a gente tá soltando spoiler na cara de todo mundo, né? Avisou no início. Se não tivesse amanhã. Só lamento. Ó, galera, tem spoiler, viu? Tem spoiler. Esse aqui é o Hangout aprovado pelo réu do MDM, entendeu? Então, pro próximo a gente convida ele aqui. Soltar spoiler, próxima vez que a gente pegar filme. Mas assim, vamos embora lá, pra gente ver o nível de merda fumegante que é esse filme. Comparando ele e o espetacular Homem-Aranha 2. Qual dos dois ganha? Não. O Homem-Aranha é legal, hein? O Homem-Aranha é melhor do que o do X-Men? É porque o Homem-Aranha, ele realmente fez o reboot. Não compara, não. Não, porque o Homem-Aranha, ele fez o reboot na série e esqueceu. Foda-se que os filmes do Tobey Maguire. Começou de novo. Esse aqui eles não começaram de novo. Eles fizeram um reboot, mas não esqueceram o que aconteceu lá atrás. Então, é isso que eu tô falando. Foi o que eu falei pra vocês no começo. Se vocês chegarem em mim e falar assim, Davi, esquece os 3 filmes, ou se não, se eles tivessem feito isso, fala assim, Davi, esquece esses 3 filmes, eles vão pegar a partir do First Class e vão criar uma linha do tempo paralela. Então vai ser apenas mencionado algumas coisas, mas vai ser criada uma linha do tempo paralela que não vai fazer nenhuma ligação com os filmes anteriores. Mas os caras, eles quiseram corrigir e ficou pior, mano. Entendeu? Não, na verdade apareceram os personagens no final. Você não tem certeza de como é que vão ser as coisas a partir de agora, né? Eu sei, mas volta naquilo. Se eles tivessem zerado a linha temporal, tivessem reiniciado tudo, eles nunca poderiam ter citado o que aconteceu no X-Men 3. E eles citam. Tem coisa que eles citam, tem coisa que eles mandam a merda. Por exemplo, o fato do Xavier ter morrido no X-Men 3, pra eles não aconteceu, entendeu? Mas o fato do Wolverine ter matado a Jean Grey aconteceu. Quer dizer, assim, eu só escolho o que me interessa no passado. Aí isso que tá bizarro. O Patrick Stewart deu uma entrevista há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, que perguntaram isso pra ele. Sabe o que ele disse? O quê? Fique feliz por eu ter voltado. O que ele disse? Fique feliz por eu ter voltado. Boa explicação. Essa daí é a famosa memória idética, né? Só escolhe uma aqui, outra ali, né? Não faz nenhum sentido. Cara, esse monóculo fica pulando de um olho pro outro, ó.
Eu tô perguntando, os caras Então tá, bora lá. Mas então quer dizer que o negócio tem mais fio do que parece. Assim, se você. Nossa. Assim, vamos lá. Vamos pegar o fio da meada que eu fiz ainda agora. Pro Coxinhas que lê o quadrinho e quer que o que tenha no quadrinho tenha pelo menos 90% no filme. O filme não vai agradar, né? Não. 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 Mas em nenhum momento agrada, nem, sei lá, Eu acho que porque assim, também tem um lance. ao começo vai agradar. Aquela primeira cena dos mutantes enfrentando o Super Sentinel agrada. Depois, por causa desses problemas de Aliás, roteiro, eu acho talvez uma não. Mas abertura é muito aquele, boa. aquele estilo. Mas assim, é aquele estilo de luta que a gente vê nos quadrinhos, na época do Bunny, quando tinha os X-Men, a segunda fase dos X-Men lutando contra os Sentinela, é naquele nível assim? Tipo, tem arremesso especial, essas paradas assim? Tem. Não tem. Não tem. Peraí, mas tem um arremesso especial, que é aquela cena que a Blink ela faz o portal no chão, Joga o Colossus. entendeu? No final do filme já. Isso. Quer dizer, acho assim, as cenas do futuro, que são os X-Men do futuro enfrentando os sentinelas, o Coxinha vai gostar. Entendeu? Agora, quando volta pro passado, por essas falhas de roteiro, daí começa a ficar meio perdido o filme. Porque aquela cena dela fazer aquilo com o Colossus, cara, foi muito. Eu lembro eu jogando Portal, que ele fazia a mesma coisa, sabe? Você faz o buraco no chão, cai pra sair no teto, daí no meio do caminho você abre o portal pra cair do outro lado, cara. Foi muito legal aquilo, cara. Aquilo foi muito foda. A Blink realmente foi, talvez dos Mutantes do Futuro, a Blink foi a mais legal, cara. Ela tinha que voltar no próximo filme. Foi a única, na verdade, né? Fácil. Foi a única. Que é responsável pelos blocos portáteis do Pernalonga, né? Uhum. Não, mas cara, é assim, é um Lembra personagem. do Roger Rabbit, os buracos portáteis que te levavam pro lugar? Puta, né? É Blink. Tá certo, campeão. Então, cara, mas é que tá. Isso foi legal, cara. Eu acho assim que, porra, se souberem utilizar ela, acho que num próximo filme, trazerem ela pra linha temporal, sei lá qual linha temporal a gente vai estar no futuro, cara, vai ser um personagem legal, vai ser um personagem bem aproveitado. Pera aí, essa Blink é aquela mesma Blink que aparece na Era do Apocalipse? Era do Apocalipse. E trouxeram pra realidade do universo meio meio. Ela vem pro. Mas ela aparece no meio meia. Desculpa, Marcelo, pode falar. Ela apareceu no meio-meia durante a fase da Falange. Nessa Falange lá, ela morre na primeira aparição dela. Ela ia fazer parte da geração X, mas foi a primeira a morrer. Só que ela fez tanto sucesso que fizeram ela no Era do Apocalipse e aproveitaram ela depois para poder fazer com que as histórias continuassem da Blink. Beleza. Só pra avisar que a gente tem 2 espectadores, né, fiéis. Olha, vocês estão com problemas aí de mandar perguntas pra gente poder responder, é só pra avisar que eu não sei mexer nessa porcaria, mas vocês deixam o comentário aí no post aqui do link do YouTube que vocês estão vendo, que a gente vê e a gente comenta aqui. Então, beleza, vamos bora lá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se a gente que lê quadrinho, a gente vai ficar puto e parece que tá tudo perdido. A pessoa que vai pro cinema que não sabe nada de quadrinho, ela vai se divertir, pelo menos? Vai. Eu nunca li os quadrinhos. Vai. E eu não me diverti. Quem nunca leu os quadrinhos? Eu. Nunca Você tá li os fazendo o quadrinhos. que aqui então, caramba? Não sei, me chamaram. Apesar do furo, de todos os furos da história que vocês estão levantando, o interessante é que a história consegue te manter. Não, isso concordo. Se você assistir, você vai achar que é um filme do caralho. Entendeu? O que a gente está questionando são elementos porque nós somos fãs. O que eles estão fazendo ofende o que a gente seguiu. A gente é coxinha. Só que, E não é só coxinha não, São Paulo. Acontece o seguinte, como fã de quadrinho, todo mundo aqui é detalhista, entendeu? Se eu levar um cara que não preste tanta atenção nesses detalhes e tudo mais, o cara vai entender que é a mesma linha do tempo, mas ele não vai se apegar nessas coisas que a gente se apegou, entendeu? O fato do Trask ser o Bill Duke no filme 3 e agora ser o anãozinho. O fato da mística... Uma coisa interessante. Ah. Na versão original do Dia de um Futuro Esquecido,
O Claremont essa foi a história que o Claremont e o Byrne brigaram. Uhum. Que acabou o romance, né? Que acabou o romance, acabou o bromance entre eles. Então, o que acabou acontecendo? Nessa história, um dos motivos pelos quais o Claremont e o Byrne brigaram foi justamente por causa do final. Porque era para a história terminar sem que tivesse nenhuma acepção do final, porque no final eles teriam apagado essa história. Só que o Claremont criou a história deles voltando, depois aproveitou a Rachel Gray, foi. Então, eu acho que, na verdade, aproveitaram esses elementos, sem terem feito uma história mais abrangente, para o próprio filme. Porque eles pegaram exatamente parte da ideia do Claremont. Uhum. Que seria justamente você pegar e você fazer a partir. Porque na Marvel é assim, a partir do momento que você cria que você altera uma história, você altera o seu pedaço do futuro, mas não altera aquele futuro. O Dias de Futuro Você Alternativo, cria eu acho que é uma nova realidade. É outra realidade já. Entendeu? Então, no fundo, ele pegou as alterações daquela realidade, como é o caso de Volta para o Futuro, por exemplo. O Martin McFly lembra de tudo. E tudo testado, os bifes. Quantos bifes alterados aparecem na história de Volta para o Futuro? Tem um furo horrível, que é quando ele deixa a noiva no lugar e você, de repente, ele pega ela em outro, com a realidade alterada, ela poderia ter sido apagada. Então, se você começar a ser purista nesse sentido, você não vai conseguir assistir esse tipo de filme. Entendeu? Não dá pra você assistir esse tipo de filme. Mas você sabe que... Mas você sabe que mexer com o tempo tem sempre o problema do roteirista saber trabalhar com o tempo, né? Ninguém consegue trabalhar com o tempo direito. Entendeu? Ninguém consegue trabalhar com o tempo direito e não sabe... O que foi? Dr. Who. Weebly Time Wobbly. Ele sabe, então. É uma coisa que você não sabe explicar, então você usa essa frase. Eu não assisti, eu não li os quadrinhos, embora eu conheça a história, né, mas não li. Você não leu, mas a sua filha número 2 leu, né? E falou que é muito bom. Não, os quadrinhos O grande problema desse filme, o que eu acho que as cenas de ação são excelentes. Então, tanto é que foi o que a namorada de um camarada meu falou pra gente. Esse tipo de filme você tem que ir, cara, sem pretensão nenhuma. Se você não lê os quadrinhos e não se importa com detalhes, não é um cara chato que nesse grupo de velho que tá aqui sentado reunido. Não é um coxinha marmec. Sabe? Então você vai gostar muito do filme, porque o filme tem cenas de ação ótimas, sabe? As cenas de ação do filme são muito bem desenvolvidas. O roteiro, ele é um roteiro fácil de ser entendido. A história, por si só, era uma história muito simples, sabe? Todos os quadros, os quatro lances que o filme... Eu divido esse filme em 4 tempos, né? Os 4 tempos que esse filme apresenta, eles são bem encaixados, né? Primeiro você começa no futuro, é o problema que você tem, aí você precisa resolver esse problema, aí você volta para o passado, aí existe o segundo ponto, que é voltar no passado e resolver um primeiro ponto, aí existe um... Então, assim, ele é um filme que ele tem um começo, meio, fim, bem amarradinho, sabe? Só que o grande problema é que eu assisti todos os filmes dos X-Men e fiquei mega empolgado com o First Class. Falei, agora vai! Sangue de Jesus tem poder, porque eles apagaram tudo que foi. Não, eu queria falar que Peraí, tá saindo um áudio aqui. Não, que você vai falar que realmente quando fizeram o First Class, você viu que eles deram uma rebutada e fizeram novamente os X-Men ficar interessante, né? Sim, eu adorei a história. A história do First Class pra mim é um dos melhores filmes de super-herói.
sabe? Eu também gostei pra caramba do First Class. Gostei muito. Eu assisti 2 vezes no cinema. Pra mim, assistir um filme 2 vezes em qualquer lugar no mundo é um milagre de Deus. É assim, eu não assisto. É bem difícil assistir um filme mais de 2 vezes. E eu assisti 2 vezes no cinema. Então, é um filme muito bom, sabe? E aí, eles trazem esse filme pra juntar com as outras franquias. Isso decepciona muito. Porque você espera algo novo. É porque é muita informação também, cara. Além de ser muita informação, não tem como você não associar aos filmes. Eu vou fazer um exemplo muito, eu acho que vai resumir bem. É a mesma coisa, eu particularmente não como pizza de frango. Por quê? As 2 vezes que eu fui comer alguma coisa com frango cozido, o frango estava azedo. Então pode ser a melhor pizzaria da face da terra. Eu não vou comer pizza de frango, porque eu tive uma experiência negativa com frango. Então você teve algumas experiências negativas com os X-Men, o X-Men Origem, Wolverine, X-Men 3, que você olha e você fala, cara, não liga. Tanto é quando eles fizeram First Class e não fizeram nenhuma ligação, o filme foi perfeito. Eles apagaram tudo, não existe mais isso, tá entendendo? Então vamos partir do zero, a partir da história deles desde o começo, da fundação dos X-Men. E quando eles trazem de volta algumas histórias que ficaram pendentes, que ficarem abertas, não tem como você não fazer ligação. E essa ligação te faz perder uma grande experiência. Então a minha sugestão para quem não é leitor de quadrinhos, se você não lê os quadrinhos e gosta de filme de ação, vá pela ação do filme, pela história do filme em si. Como um filme. Desapega, né? Desapega. Vai totalmente desapegado. Como foi ação feito fica ótima no 3D. Exato. Não entendi. A ação fica ótima no 3D. O 3D do filme é legal, sim. Eu não assisti em 3D, não. Aqui na onde que eu moro, o cinema 3D é terrível. Não, eu assisti em 3D, ficou legal. Muito legal. Na verdade, o cinema então vamos é lá. terrível. Então tá, pra gente finalizar aqui rapidinho, né, que a gente já falou bastante, a gente já deu opinião de coxinhas, marvéticos e os morféticos também, né? O que vocês acharam do Peter Maximoff? Eu gostei. Pietro. Não, é Peter. Eu não vi, mas a minha filha número 3 assistiu e achou muito bom. Não, eu digo o nome, mudança de nome e a citação. A minha mãe, engraçado, você mexe com metal. A minha mãe conheceu um cara que conheceu um cara que fazia aquilo. Boa mesmo. Sabe uma outra citação que eu achei bem bacana quando eles fizeram do First Class? Que o Wolverine foi pedir ajuda do Xavier. Responder da mesma maneira que você respondeu. Puta, achei da hora também essa parte. Também gostei. Essa citação foi muito boa. Então tá, agora vamos finalizar aqui, né? Peraí, mas pra acabar, acho que a pergunta mais importante é: qual a mística mais gostosa? A Rebecca Romijn Stamos ou a Jennifer Lawrence? Eu acho que eu ia nas duas. É muita coragem, né? Mano. Beleza, então. Bora lá pra gente finalizar aqui. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Ai, caramba. Vai. O que vocês acharam da cena pós-crédito do filme? Eu esperava bem mais a cena pós-crédito. Assim, achei... Me deixou curioso, mas eu esperava uma cena com mais impacto. Que nem as cenas dos Vingadores. Que, por exemplo, você vê a cena do final do Capitão América. Aparece o cetro do Loki... E os filhos do Magneto, cara. E os irmãos. Puta, aquilo é animal. A cena do pós-crédito é só aquelas pirâmides mexendo lá e o Apocalipse. Sabe? Não falou nada. Aquele é realmente o Apocalipse, mano? É ele. Ai, cara, sabe o que... Uma pergunta básica. O que vocês estão achando do boicote da Marvel com a Fox? Eu não tô sabendo de nada. Eu tô por fora. Tá sabendo? Não. A Marvel tá pra cancelar o título do Quarteto Fantástico por causa da Fox. E basicamente eles estão impedindo que qualquer personagem dos Quatro Fantásticos apareça nos gibis da Marvel. E eles iam fazer o mesmo com o X-Men, mas o X-Men vende muito. O X-Men vende muito, mas o X-Men acho que vende mais ainda, hein, cara. Não. Tu acha mesmo, Alexandre, que eles iriam cancelar o New X-Men? Não, mas eles... Tá louco, né?
eles simplesmente optaram por tirar tudo que é franquia que está no poder da Fox dos holofotes. Sim. Sim, a ideia é essa. A ideia é boa. A Marvel você boa. vê A Marvel quer os de títulos de volta. divulgação. Tá certo? Ela faz o negócio direitinho. Mas, por exemplo, a Sony eles têm um bom relacionamento. Né? Não, eu não acho que mais do que a Sony ter um bom relacionamento, a Sony, ela tá sabendo tocar os filmes do Homem-Aranha. Entendeu? Quando ela fez o reboot, trouxe o Garfield para ser o Spider-Man, tirou o Tobey Maguire, trouxe a Gwen Stacy em vez da Mary Jane e tudo mais. Tá criando esse universo novo do Homem-Aranha, cara. Eu acho que a Sony ela tá sabendo tocar a história. A Fox, como eu falei, quando ela tentou aproveitar o que tinha feito para criar um universo que nem a Marvel estava criando com os Vingadores, ela cagou em tudo, cara. E se ela quiser fazer o mesmo quarteto agora, sabe lá como vai ser esse quarteto novo que a Fox está querendo fazer? Sabe, com o Johnny Storm negro. Quer dizer, sei lá, cara, dá medo de pensar. A Fox não tá sabendo fazer um negócio legal. Hein, olha só, deixa eu só deixar um comentário aqui. Alguém deixou um comentário. Pera aí, Alexandre, deixa eu só deixar aqui um comentário. Um cara deixou um comentário aqui no YouTube. No YouTube eu quero saber quem foi que disse que First Class foi perfeito. Que ele tá dando ataque de pelanca aqui. Que exagero, Bruno, no máximo dentro da média. Mas tá certo ele, né? A Fox é a Fox. Mas sim, olha só, pra gente terminar isso aqui, porque pra não ficar muito comprido e a gente tentar criar um padrão. Uma nota de 0 a 8, né? Porque 10, 9, 10 não vai. Começando com o Cuidado Guimarães, rapidinho, nota de 0 a 8 e por quê? Eu dou 7,5 para esse filme. É um filme que, pra mim, com 7,5 você passa de ano com uma sobrinha, então quer dizer, você fica tranquilo, você mostrar pra mãe um boletim, você fica feliz. Eu acho que se você não levar em conta os 3 primeiros filmes e os 2 filmes do Wolverine, se você pensar só no que é um universo à parte, seria animal, seria perfeito, seria assim, eles estariam começando uma franquia nova da maneira correta. Como eles estão querendo englobar tudo que já foi feito antes, é isso que estragou a ideia da Fox. Acho que o Bryan Singer fez um filme muito legal. Agora, falando só do filme em si, como o filme em si, as cenas de ação são bem legais, os primeiros Sentinelas ficou com um visual legal pra caramba, os X-Men do futuro... Os X-Men do futuro ficaram legais. A Tempestade, o Colossus, a Blink. As cenas ficaram legais pra caramba. Tem que ver agora como vai ser o próximo filme, entendeu? Se vai ter alguma explicação, se vai ficar nesse moda caralho mesmo. Mas eu acho assim que vale a pena. Foi um filme gostoso de assistir. Foi legal assistir no cinema. O 3D tá legal também. Então acho que, como diversão, 7,5 pra passar de ano com folga. Já chegou um outro aqui que já veio falar que todo mundo é fanboy do Asa Noturna. O fanboy do Asa Noturna é o Bruno, que não veio participar porque disse que pegou uns travecos no boteco na frente da casa dele, entendeu? Ui! Então é isso aí. Toma, Bruno, ficou se escalando, agora vai ter a fama de pegador de traveco. Entreguei mesmo. Então bora lá pro nosso convidado aqui, o Evane, nota de 0 a 8, né? E por quê? Rapidão. De 0 a 8? É, claro, 9 e 10 a gente só dá pra filme que é feito pelo estúdio da Marvel, entendeu? A concorrência que não sabe fazer esse filme, velho. Toma na... Puta que judiação, ó. Eu vou ser coerente, tá? Eu vou ser muito coerente. Eu vou dar um 7, porque o filme é divertido. O filme ele é bacana, ele é bonito, ele é bem dirigido. As cenas de ação são foda pra caraca. As cenas com o Colosso é muito boa, sabe? As cenas que o Magneto aparece, ele rouba as cenas que o Magneto aparece, rouba a cena, é pleonasmo. O Magneto tá muito bem, o Magneto do passado, porque o do futuro, tadinho, já é um senhorzinho, já não aguenta nem mais andar, coitado. Já tá fudido, né? Eu não sei o que eles vão fazer. Eu não sei o que eles vão fazer com o Apocalipse, porque, coitado, né, velho? Uma coisa já tá daquele jeito. Eu vou dar um 7 porque o filme é divertido, ele tem ação, ele é engraçado, tem o seu lado cômico.
Mas vai desapegado dos outros filmes, cara. Vai como se não houvesse amanhã, sabe? Vai assistir como se você não tivesse visto nada. Como se tivesse começado a fazer o filme agora. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Porque se você for baseado nos outros filmes, você vai se decepcionar demais. É isso. O 7 é o suficiente. Beleza, então. Bora lá então Bora lá, Alexandre aí, nota de 0 a 8, entendeu? E por quê? Então? Cara, eu daria um 7. Eu filme mais divertido. Eu gostei do conceito da Sentinela no reclamo. Eu acho que no final das contas, se você fosse trabalhar só com o elemento robótico, você tem um monte de filmes com esses elementos e eles precisavam fazer alguma coisa diferente. Agora eu gostei, por exemplo, da Mística sendo a mãe das sentinelas, deles terem achado o sangue dela, o Wolverine com a viga de levantar a casa no corpo todo. São coisas assim que sei, não gostei tanto. A ideia do filme como essa transição, se você encarar como uma transição é boa, não dá pra gente ficar pensando no que vai ser, porque a ideia deles eles podem até trazer atores da franquia antiga de volta e contando algumas histórias, isso já tem sido falado em Apocalipse. A questão é aquela história, cara. Você foi, pagou, se divertiu, acabou a história. Isso é mais do que pode se esperar de algum filme da Fox hoje em dia. Olha só pra avisar aqui também, ó, deixaram um comentário aqui que era aqui de um furão do Pablo Lopes, que diz que a gente só tá falando merda. Mas aí a opinião dele, entendeu? A opinião dele não participou, então não pode falar muita coisa não. Tá Então tá, nota 7. É. Então é isso aí, vamos bora lá, nota de 0 a 8 pro nosso convidado Marcelo Reis, nosso leitor coxinha. Eu diria que 7,5 também, o filme é divertido, eu gostei. Esquecendo, claro, de filmes anteriores, encarando como esse filme só, sem fazer comparação com nada do que foi feito antes. Se fizer comparação, a nota vai lá pra baixo, porque não tem como se manter. Mas é um filme de ação legal, todo mundo já falou, mas é verdade. Que é panos quentes, né? A cena de ação dos X-Men no futuro são boas. Eu achei que tem um pouco de barriga o filme, dava pra cortar algumas coisas ali, alguma enrolação da ida e volta, passado, e Xavier com dúvida, e Xavier drogado, né? Mais um spoiler aí pra quem não assistiu o filme ainda. Acho que dava pra diminuir um pouco disso. A gente já contou o filme inteiro quase aqui. O que faltou? Então quer dizer que assim do jeito que vocês estão falando aqui, o filme vale a pena pelo menos pra assistir e gastar o seu dinheirinho suado pra ver esse filme, mas tem que ir desapegado, né? Sim, vai com a um começo namoradinha. Calma aí, um de cada vez. Vai, deixa o Evânio falar primeiro. Vale a pena pra ir com a namoradinha. Safadinho, tá certo. Se o filme não presta, pelo menos, né? Então é isso aí. Então, acho que é isso aí, né, pessoal? Primeiro hangout aqui do Cruzador sobre filmes. Na verdade, não é o primeiro, deve ser o segundo, porque a gente falou também acho que foi do Homem-Aranha. Não lembro qual foi o filme. Eu sei que a gente falou do filme uns 2 anos atrás. 2 anos atrás. Então isso aí. Quando a gente estava todo vapor. Então é isso aí. Sim. Agora a gente se
pessoal comentar mais e gostar realmente disso aí, a gente pode ver e deixar uma periodicidade melhor, porque esse aqui já não precisa editar, né? Então é isso aí, a gente agradece ao pessoal que veio participar, né? Agradecer aqui aos meus 2 colaboradores coxinhas, né? Por terem participado, ao Edu por ter dado a ideia, por ter feito a gente finalmente usar essa ferramenta nojenta aqui. E agradecer também aqui ao Evane, né? Se tiver podcast ou blog, pode deixar um recado aqui, né? Sim, a gente tem o blog www.vidaoffline.com.br. Lá nós temos o podcast Papo Offline. Não se espantem, esse ano ele está stand-by. Estamos passando por algumas reformulações porque nós estamos com alguns projetos muito bacanas aí para o segundo semestre desse ano. Mas dá uma acessada lá, conhece o nosso trabalho antigo e se vocês quiserem que a gente volta, manda participantes. Eu sei bem como é que era isso aí, eu sei como era isso aí, eu sei. Mas aí, então boa sorte para vocês lá que estão recomeçando. Marcelo aqui, esse espaço aqui é para você, se tiver podcast, blog ou qualquer outra coisa, deixa um jabá. Eu tenho meu blog, mas ele já tá parado também há algum tempo com esse negócio de final de faculdade, de CC, então não vou nem divulgar aqui porque não tem nada pro pessoal ver por lá. Então, só deixa assim mesmo. Beleza, então. Então já vou anotar já vou deixar anotado aqui o nome de vocês para o futuro hangout, né? Quando tiver equipe. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos aqui a participação de todo mundo e tchau. Falou? Até. Até.